Olá pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do Flamengo e também da seleção brasileira. A seleção entra em campo nessa sexta-feira contra o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo e a gente vai trazer o provável time. Será que tem chance do Léo Pereira começar? Lucas Paquetá, Danilo, jogadores do Flamengo que estão, Alexandre, jogadores do Flamengo que estão com a seleção brasileira e os jogadores convocados para as suas seleções na Copa do Mundo. Qual é o planejamento do Flamengo para esses jogadores? Eles vão para a intertemporada em Portugal. E como eu havia prometido para vocês, quem ficou de olho lá nas outras redes sociais já sabe, mas quem só acompanha o Vene Casagrande aqui no canal vai saber no vídeo de agora. Adversários definidos do Flamengo nos amistosos lá em Portugal. E José Boto deu uma entrevista ao jornal espanhol falando sobre a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos e também comentando as atuações dos jogadores do Flamengo, Lucas Paquetá e Danilo nesse duelo. Lembrando que o Lucas Paquetá foi titular e o Danilo foi acionado no intervalo do jogo, na entrada de Ibáñez. Vamos também falar sobre Rian Roberto, atualização importante da venda do jogador. Neymar foi a campo, será que vai jogar contra o Haiti nessa sexta-feira? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações. Antes de mais nada, no meu último vídeo, eu estava gravando durante o jogo da França, né? Elogiei Mbappé na hora que ele fez o primeiro gol dele na partida. Gente, ele fez 2 gols na vitória da França sobre o Senegal. A França não jogou bem no primeiro tempo. Acho que tem muito a ver também com estreia de Copa do Mundo. Eu acho que estreia sempre tem aquele nervosismo a mais. Mas no segundo tempo se ajustou. Méritos para o treinador da França, que fez mudanças táticas, mudanças de jogadores sem precisar fazer substituições. E ali superou o Senegal no segundo tempo. A França foi muito melhor. Inclusive, acho que teve um pênalti ali que não foi dado para a equipe francesa, em cima do Mbappé, inclusive. E aí, com esses 2 gols do Mbappé, o cara começou a Copa do Mundo fazendo história. Só para vocês terem noção, tá? 14 gols em 15 jogos de Copa do Mundo. Terceiro maior artilheiro da história das Copas, ao lado de Müller, da Alemanha, e atrás de Ronaldo, que tem 15, e Klose, o alemão, que tem 16. Questão de tempo para passar. E ele também é o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 58 gols. Ah, só um detalhe, ele tem apenas 27 anos. Ele é um monstro do futebol. Ah, não gosta da França. Ah, ele é chato. Ah, que ele arruma confusão, amigo. Ele joga muita bola. Quer queira ou não, o cara é craque. Eu sou muito fã do Mbappé. Bato palmas para o camisa 10 da França. Ele está na terceira Copa, em 2018, com 18 ou 19 anos. Ele participou diretamente do título da França. Em 2022, o cara fez 3 gols numa decisão. Não conseguiu ser campeão porque o Dibu Martínez, goleiro argentino, fez milagre naquele jogo. E a França acabou conquistando. Mas, gente, o que o Mbappé faz é absurdo. Tem que respeitar a história desse francês, cara. Ah, ele é chato. Ah, ele é craque. Não tem jeito, o cara é monstro. Bato palma para ele. Comigo não tem essa vaidade. Ah, porque é francês. Eu não suporto a França. Me fez ficar triste em algumas Copas. Lembro sim de 98, quando eu tinha 8 anos. Em 2006 fiquei mal mesmo, porque era uma Copa que eu botava muita confiança na seleção brasileira. Mas enfim, respeito demais o francês. Nessas horas deixa a vaidade de lado, nacionalidade de lado, e tem que elogiar, não tem jeito. Vamos agora falar de Flamengo, porque o Flamengo já sabe quando, onde e quem enfrentará nos amistosos lá em Portugal, no período que estiver fazendo a intertemporada. Tinha alguns clubes que estavam sendo, entre aspas, pré-definidos, e lembrando, só contextualizando, uma empresa que inclusive um dos sócios é o José Mourinho, treinador famoso aí do futebol europeu português. Ele é um dos sócios dessa empresa. Essa empresa contratou o Flamengo, digamos assim, pagará a logística do Flamengo, tudo para o Flamengo fazer essa intertemporada. E aí essa empresa foi quem planejou, esquematizou, armou tudo. E o Flamengo obviamente deu ok, mas foi a empresa que correu atrás para poder marcar todos esses jogos.
E aí o Flamengo foi comunicado, contrato assinado, e agora dá para falar para vocês. Primeiro, os 3 jogos serão no CT Algarve, tá? Que é uma estrutura muito boa. O Flamengo, obviamente, teve que dar o ok, o Flamengo super deu o ok. E aí o Flamengo foi comunicado dos 3 adversários, deu o ok também. Vamos lá, papel e caneta na mão, para você que é rubro-negro, que estará em Portugal, que mora em Portugal, deseja ver o Flamengo em loco, lá em Portugal, durante esse período. Primeiro amistoso, River Plate, amigo, no dia 4 de julho, isso durante a Copa, né? Arrisco a dizer que se tiver transmissão, esse jogo aí vai dar mais audiência do que muitos jogos da Copa do Mundo. Flamengo e River Plate no dia 4 de julho. Flamengo e Lausanne, da Suíça, no dia 8 de julho. E aí, Flamengo e Benfica no dia 11 de julho. Vamos lá. Dia 4 de julho é que dia? Dia 4 de julho é um sábado. Dia 8... Não, dia 4 de julho é um sábado. Dia 8 é uma quarta. E dia 11, um sábado também. Então vai ser sábado, quarta e sábado, tá? Transmissão, ainda não me passaram nada em relação à transmissão. Assim que eu tiver uma confirmação se vai ser transmitido, por onde vai. Sei que o Flamengo tinha ideia de tentar transmitir pela Flamengo TV, a ver se vai ser possível. Não tem como eu confirmar isso para vocês, mas é óbvio que o Flamengo vai tentar, digamos, monetizar em cima disso, porque vai dar muita audiência, gente. Flamengo e River Plate vai dar muita audiência. Estamos falando de 2 clubes enormes do cenário sul-americano. Teoricamente, um recordar é viver da final de 2019 da Libertadores. O Flamengo vai estar muito desfalcado. Pô, cara, assim, já que vai ter amistoso, que seja contra clube grande, eu sou a favor disso. Sou super a favor de Flamengo e River Plate também. Então, é isso. Flamengo e River Plate, Flamengo e Lausanne, Flamengo e Benfica. Agora eu quero a sua opinião. Você gostou, não gostou? Quero que você comente bastante aí. Neymar em campo, é isso mesmo, jogador que foi convocado lesionado. Sabia ou não? Não sei, mas foi convocado lesionado. O Ancelotti teve a possibilidade de fazer o corte dele, chamar um outro jogador. Não quis, bateu no peito, chamou a responsa, saiu jogando. Neymar tá lá. O último jogo foi contra o Santos, quando ele sofreu a lesão na panturrilha. Ele foi a campo, mas treinou? Não. Ele fez lá, deu uns piquezinhos, os famosos tiros, né? Entre aspas, com um tênis de corrida. Depois colocou chuteira, enfim, deu uma corridinha ali. Tá longe ainda de voltar, não joga contra o Haiti, tá? Desfalque contra o Haiti. Dúvida contra a Escócia na outra quarta-feira. Então a gente está falando de um Neymar que está sendo trabalhado, pelo visto, para a fase mata-mata. E lembrando, galera, em 20 dias serão 5 jogos de mata-mata. Isso a seleção que chegar à final, obviamente, se a seleção brasileira sonha em chegar à final, vai enfrentar essa dificuldade. Será que o Neymar terá condições? Vou além, já emendando no outro assunto aqui. Será que o Danilo, que é zagueiro e vai jogar de lateral, se for titular, terá condições físicas de jogar 5 jogos de mata-mata em 20 dias? Olha, vou ser sincero, eu estou cada vez mais pessimista em relação à seleção brasileira, ainda mais assistindo jogos como esse da França que eu estava assistindo, França jogando um bolão, Holanda e Japão jogando um bolão, estou muito pessimista. Mas o José Boto opinou sobre a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. Ele falou: gostei muito da seleção de Marrocos, por isso não me surpreende. E tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Não acho que seja um mau resultado, acho que é um bom resultado, inclusive para o Brasil. E um bom resultado para o Marrocos também. No fim, o resultado não me surpreende. Claro, o resultado não me surpreende. Eu sempre falei que o Marrocos ia bater de frente. Inclusive, eu disse que seria 2-2 aqui no canal Veni Casagrande. Quem me acompanha sabe disso. A questão é: o desempenho da seleção brasileira foi muito pior que o resultado, José Boto. Muito pior. E para quem não se recorda, o Marrocos eliminou Portugal, seleção do José Boto, ele é português, na última Copa do Mundo. E ele disse: o empate não me surpreendeu pela qualidade de Marrocos, que todos conhecemos. E sobretudo nós, portugueses, pelo que nos fizeram no Mundial do Catar. É uma seleção realmente muito boa, bem organizada taticamente, com jogadores muito fortes, tecnicamente, e muito rápidos, disse José Boto.
Boto também analisou as chances do Brasil na Copa do Mundo e apontou que a seleção segue como favorito para conquistar o título. Acho que o Brasil, claro, sempre é um candidato pelo prestígio que tem. São jogadores excelentes e contam com um técnico que tem gente experiência, embora seja a sua primeira experiência à frente de uma seleção. Acho que o Ancelotti e os jogadores são capazes de surpreender a todos que não creem muito no Brasil. Bom, no meu caso, né? Eu não tô crendo no Brasil não, José Boto. Não mesmo. E também por conta muito do Ancelotti. Embora seja um grande treinador, conquistou muita coisa na carreira dele, um dos mais vitoriosos da história do futebol, mas é a primeira vez que ele comanda uma seleção. E eu acho que ele está pecando justamente nisso, na tal da hierarquia, que é comum no dia a dia de um clube. Mas em seleção, sobretudo em Copa do Mundo, não é hierarquia, amigo. É momento. É momento. Tem que tirar Casemiro, tem que tirar o Ibanez, enfim, tem que tirar muita gente ali, mas ele não vai fazer isso, porque eu acho que ele vai manter a tal da hierarquia. Ó, o José Boto também comentou, galera, as atuações de Paquetá e Danilo. Acho que o Paquetá, assim como quase toda a seleção brasileira, teve uma atuação um pouco abaixo do esperado. Danilo entrou bem na partida, pois conseguiu conter o lado esquerdo do Marrocos, que era muito perigoso, e impediu o ataque por aquele lado. Essas são duas atuações que, embora não tenham sido excepcionais, acabaram sendo positivas. Gostei muito da seleção do Marrocos, por isso não me surpreende, tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Então, enfim, o José botou opinando aí em relação às atuações de Paquetá e Danilo. Rian Roberto, enfim, finalizaram a troca de documentos, agora vai ter o famoso só falta assinar para o jogador se despedir e a venda ser concretizada em 10 milhões de euros. O Flamengo vai receber em 5 parcelas, sendo que uma é à vista, tá? Durante 3 anos. Então, no fim das contas, foi uma negociação maravilhosa para todos. Que o Rian Roberto seja feliz. O Flamengo recebe essa boa venda e aí o Flamengo consegue fazer essa venda aí, porque, entre aspas, ia perder o jogador de graça pelo contrato, né? Porque o contrato dele vai acabar em março de 2027, ele iria se despedir. É o seguinte, galera, a seleção brasileira, que entra em campo nessa sexta, pela segunda rodada, jogo 9h30 da noite, horário de Brasília, tá? Com todo respeito, já desrespeitando, mas a seleção brasileira tem obrigação de fazer um bom jogo diante do Haiti. Embora o Haiti tenha feito uma boa partida na estreia contra a Escócia, mas eu acho que, enfim, é um adversário extremamente fácil para a seleção brasileira, até para a seleção brasileira apagar o que foi feito no primeiro jogo, porque não pelo resultado 1-1 com o Marrocos, que eu considero extremamente normal, mas pela atuação que foi pífia, paupérrima, atuação horrível da seleção brasileira. Então, eu acho que a seleção brasileira terá a chance de agora fazer um bom jogo e, com isso, mostrar para o torcedor brasileiro que estão na Copa do Mundo para brigar pelo Hexa, porque parece que pela estreia foram a passeio. Dito isso, galera, depois das minhas críticas, o provável time do Carlo Ancelotti para pegar o Haiti tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Ontem teve a coletiva do Ancelotti, o Ancelotti deixou claro que ele tirou o Casimiro e o Ibanez no intervalo do jogo contra o Marrocos pela questão do cartão amarelo. Mas aí, ele agora tira o Ibanez e mantém o Casimiro. Qual é o critério nisso? De verdade. Qual é o critério? Hierarquia? Cota de amizade? Casimiro e Ancelotti, a gente sabe que tem um relacionamento de outros carnavais desde os tempos lá de Real Madrid. Qual é o critério? E eu não estou aqui defendendo a permanência do Ibanez, não. Na verdade, eu estou defendendo a saída do Casimiro, porque eu acho que o Casimiro não vem fazendo bons jogos com a camisa da seleção brasileira que justifique tamanha confiança do Carlo Ancelotti. Ancelotti, isso não é clube não, tá? Que você pensa em ambiente, como é que o grupo vai reagir. Isso é Copa do Mundo, amigo. E o maior aprendizado que a gente tem das 2 últimas Copas com o técnico Tite se demorar a mexer, já era. E o próprio Tite fala isso, que ele demorou a mexer em 2018 e demorou a mexer em 2022.
e eu acho que o Carlo Ancelotti está indo pelo mesmo caminho. Não que eu queira sair do Ancelotti, não que eu seja contra a permanência dele para 2030, mas, sendo muito sincero, eu esperava muito mais do Ancelotti nessa altura do campeonato. A gente não tem uma equipe titular. Isso é impressionante. Impressionante. Falar de Flamengo agora, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu. As novidades, depois de alguns dias de férias, as novidades foram Lohan e Ryan Lucas, embora os dois jogadores estejam lá na reapresentação, mas são dois jogadores que, digamos, estão fora dos planos da diretoria e até mesmo da comissão técnica Leonardo Jardim para o segundo semestre. A tendência é que esses dois jogadores sejam emprestados novamente. Eu trouxe uma informação recentemente que o Vitória deu uma sondada em Lohan, e sobre o Ryan Lucas eu não tenho nenhuma novidade em relação a esse jogador, que eu considero um bom volante mesmo, volante de categoria de base de seleção brasileira, capitão sub-20 de seleção brasileira, tem um potencial muito grande. Acho que o Flamengo poderia trabalhar melhor o Ryan Lucas. Já o Lohan, já perdi minhas esperanças em ver o Lohan vestir a camisa do time profissional do Flamengo e voar. Eu, de fato, perdi já essas esperanças. Eu acho que o Flamengo tem que encontrar um caminho para ele, por um empréstimo, com uma opção de compra novamente, enfim, torcer para ele performar e esse clube comprar. Porque eu já perdi todas as minhas expectativas e esperanças em Lohan, que é bom jogador. Mas a gente sabe que não basta ser bom jogador no futebol moderno. Tem que ter a noção tática, tem que ter vontade, tem que ter intensidade. Palavra que Felipe Luiz tanto utilizou na hora de justificar a ausência de Lohan no elenco profissional e até mesmo sendo aproveitado. Dito isso, galera, calendário do Flamengo, 19 de junho, hoje, reapresentação no Ninho do Urubu, 10 horas da manhã, aconteceu pela manhã. Dia 28, viagem para Lagos, em Portugal. Dia 3/7, Flamengo e River Plate, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. No dia 5, viagem para Estói, em Portugal. Dia 8, Flamengo e Lausanne, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Esse Lausanne é o time da Suíça. Dia 11, Flamengo e Benfica, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Dia 12/7, a delegação volta para o Rio de Janeiro. E no dia 22 ou no dia 23 de julho, Chapecoense e Flamengo pelo Brasileirão. Primeiro jogo do Flamengo pós Copa do Mundo. Lembrando que os desfalques são Alexandre, nessa viagem aí, Léo Pereira, Danilo, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Plata e Carrascal, todos eles convocados para as suas respectivas lesões, e a tendência é que esses jogadores não façam parte do período de treinos lá em Portugal. Ainda que eles sejam eliminados antes, os atletas devem ganhar alguns dias de férias, e essa intertemporada em Portugal vai acontecer entre a segunda fase e as quartas de final da Copa do Mundo. Quem será que vai chegar até essa fase da Copa do Mundo? A gente vai acompanhar. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Partiu SBT agora e fui!